vai rolar um papo com a Beatriz Pedroso. Pedreira, meu Deus. Desculpa. Gente, eu conheço ela, tá? É por isso que a gente faz isso com os íntimos. Né? A gente fica decorando e todo mundo que não conhece. Aí... Beatriz vai falar sobre... Vai trazer muito um retrato político. Ela que é pesquisadora e cientista social de muito tempo, né? Faz aí uns bons 15 anos, no mínimo, né? Vai conversar um pouco sobre o assunto. Eu só vou esperar a galera se organizar aqui. Te apresento novamente. Quem quiser ficar para falar um pouco sobre o assunto, é mais ou menos, ela vai trazer para a gente o retrato da política na América Latina, entendendo muito a política como o século XXI. Acho importante falar sobre que o Colabora América está homenageando todas as salas, são sobre mulheres ativistas que lutaram muito, lutaram por direitos humanos. Então, essa sala da Estela Carlotto, que ela teve a filha morta, foi sequestrada a filha dela, e eu acho que isso é um tema muito atual hoje, se a gente parar para pensar em ditadura. Eu realmente, quando peguei essa sala, entrei aqui e pensei na história da Estela, eu chorei. Eu estou realmente muito sensível nesse Colabora América, já é o terceiro que eu participo, mas é uma sensibilidade. Estou muito feliz de estar compartilhando com vocês aqui e saber que dá para a gente acreditar no mundo e, ao mesmo tempo, entender o quanto é urgente, sim, a gente homenagear uma ativista que teve a filha sequestrada e foi torturada até a morte, e ela estava grávida. E ela estava grávida e o filho dela foi sequestrado e foi dado a uma família pré-ditadura. 36 anos depois, a mãe dela se conectou com o neto, 36 anos depois, através de um DNA que foi de forma espontânea, que o próprio neto fez e trouxe à tona que ela era realmente filha da Estela. É um assunto totalmente contemporâneo e a gente deve ficar ligado. Então, por isso, vamos chamar a Beatriz para falar um pouco desse retrato político. Quais são os novos caminhos também? O que a gente tem visto de micromovimentos, que tem crescido muito na política, mas também eu acho que contrapondo um pouco esse lado um pouco estranho também que está acontecendo na sociedade. Fala pra gente, dá esperança, por favor. Gente, com vocês, Beatriz. Obrigada, Ana. Oi, tudo bom? Bom, eu sou a Beatriz. Eu sou pesquisadora e cofundadora do Instituto Update, uma organização que estuda e fomenta práticas de inovação política na América Latina. Isso quer dizer que a gente pesquisa bastante para entender as novas correntes, os novos movimentos que estão emergindo para tentar mudar essa política, né, do território e também atualizar a democracia do século XXI. E a gente também cria ferramentas e tecnologia para aproximar as pessoas da política. Bom, eu sou a Bia e eu tenho, nessa primeira pesquisa grande que a gente fez no território latino-americano, eu descobri um dado muito importante sobre mim, que eu sou latino-americana. Eu não sei se vocês sabem que vocês são latinos, porque quando eu comecei a fazer essas viagens pela América Latina, a primeira coisa é que eu falava assim, eu vou para a América Latina. Como assim você vai para a América Latina? Você está na América Latina, né? Então, nós brasileiros temos, por várias razões, mas culturalmente, a gente é muito próximo da América Latina, claro, dos outros países da América Latina, mas a gente ainda se sente distante desse traço, dessa comunidade. Então, o Update, sendo uma organização que nasce no Brasil, mas se propõe a ser latino-americana, também quer trazer para nós, brasileiros, essa visão e esse pertencimento ao território. Então, o Update trabalha com pesquisa e a gente tem uma série de pesquisas que chama Emergência Política. E a emergência política, a gente traz emergência política por dois fatores. Do que é emergente, então a gente está olhando para os movimentos emergentes, mas aquilo que é urgente também. Tem uma emergência para falar de novas formas de fazer política, né? Porque entre todas as crises que a gente vive na democracia, existe a crise de referência. A gente sabe muita coisa ruim que está acontecendo e pouco sabe das coisas que estão tentando mudar atualizar a política na América Latina.
Então, enfim, tinha ido no outro, que eu tinha combinado com ele que eu ia fazer os movimentos, mas a gente já falou que de repente ia ficar meio confuso, assim. Mas, volta um pouquinho só. Alô? Oi. A gente fez a emergência política, tem a emergência política América Latina, agora a gente lançou em agosto a emergência política Periferias, que foi um retrato sobre a inovação política a partir dos territórios periféricos brasileiros. Então, todas elas estão no site emergenciapolitica.org, você pode baixar e conhecer melhor as iniciativas e toda essa narrativa que a gente traz à tona. Então, a primeira pesquisa é esse retrato do novo imaginário latino-americano para a política no século XXI. Pode mudar agora. E como é que a gente fez isso? A primeira coisa foi mapear 700 iniciativas em 20 países. Depois a gente selecionou 11 países e entrevistamos pessoalmente 250 pessoas nesses temas variados, e foi gente pra caramba. Conhecemos não só as pessoas que estão desde o ativismo informal até gente que está ocupando cargo eletivo ou no governo, tentando e experimentando novas formas de fazer política. E é muito interessante ver porque os desafios são muito parecidos. E o Update, quando ele resolve ser latino-americano, não é só também... também entendendo que a gente aprende muito mais entre os nossos pares e a gente pode construir coisas, construir a partir de aprendizados de países que vivem os mesmos desafios que os nossos, do que olhar para países, não sei, tipo o Norte ou na Europa, que tem outra cultura, outra realidade, né? Pode servir de inspiração, mas na América Latina pode ter muito mais aprendizado mais rápido. Pode mudar, por favor. E, bom... Antes de começar a falar sobre a pesquisa, é importante dizer que a gente está vivendo nesse momento, agora, no Brasil, que estamos, assim, acho que grande parte de nós, assustados ou preocupados com o que vai acontecer. Eu venho falando que eu acho importante que a gente está conseguindo olhar para a realidade agora. Eu acho que o Galeano traz essa frase que se a gente quer mudar alguma coisa na política, se a gente quer mudar, a gente precisa primeiro conhecer para a gente poder fazer a transformação. E aí eu vou começar e vou tentar ser muito rápida e me ajudem se eu me perder aqui na história. Mas a gente vai começar a falar sobre um contexto. Qual que é o pulso? Qual que é o contexto da... Bruno, pode mudar, por favor. Qual que é o contexto, o pulso da América Latina, né? Qual que é essa lógica? Existe uma lógica de poder... uma lógica de poder que é construído e é consolidado na América Latina, que a gente chamou na pesquisa de desimaginação política. Pode vir. E a desimaginação política nada mais é que assim, se a política é a ferramenta de transformação e a imaginação é a possibilidade de a gente criar novas realidades, o desimaginar a política é uma lógica que nos impede de construir novos futuros. E esse sistema, essa lógica de poder, ela tá enraizada na cultura latino-americana. Todas as vezes que se tenta fazer algo diferente, esse sistema de desimaginação política vem muito mais pesado e tentando cada vez mais separar a gente, porque a desimaginação política essa lógica, ela fragmenta a sociedade. E ela fragmenta a gente encontrou 2 pilares que sustentam essa desimaginação política. São os autoritarismos visíveis e invisíveis e a desigualdade social como regulador de comportamento. Esses 2 pilares sustentam essa desimaginação política. Toda hora tentar nos colocar em diferentes lugares para a gente não se encontrar. E o autoritarismo visível e invisível. O autoritarismo é uma lógica de centralização de poder que, através da violência moral e física, ela faz com que a gente não consiga se sentir não nos permite participar da construção política. A gente fala que é o ingrediente que inibe o sentimento de participação e a participação em si. E ele se manifesta a partir do Estado patriarcal, que são homens brancos, cis e mais velhos fazendo o poder, se mantendo no poder, ou... Não, volta. Ou a impunidade, o narcoestado, que são sempre as mesmas pessoas no poder, controlando o poder, impedindo que a gente entre e transforme o poder.
e as ditaduras que até pouco tempo eram invisíveis, algumas ainda agora algumas estão muito visíveis no território latino-americano, mas elas estão muito presentes na cultura latino-americana. E a desigualdade social como regulador de comportamento, porque quanto mais desigual for a sociedade, mais fácil de fragmentar, mais fácil de manter a desimaginação política, portanto, a gente não consegue, a partir da desigualdade social, a gente não consegue enxergar o outro e o diferente e não consegue fortalecer o tecido social. Então, dessa maneira, é o ingrediente, então, que nos inibe de construir com os diferentes, com as pessoas, com as outras camadas da sociedade, ou o diferente de nós, né, da onde a gente está, enquanto do nosso lugar de fala, independente de onde você está. E aí ele se manifesta no racismo estrutural, a desigualdade social, na concentração de terras, no extrativismo, na desigualdade de gênero, na manutenção de privilégios. Essa é a lógica que hoje a gente vive e é essa lógica que constantemente a gente está lutando contra, a da desimaginação política. Mas, pode mudar. E as consequências dessa lógica na política a gente sabe muito bem. Baixa cultura política, baixa confiança nas instituições, resistência a novos atores, né? O sistema tenta impedir que gente nova entre, e a polarização da sociedade. A gente está vivendo exatamente esse momento de desimaginação política no Brasil de uma maneira muito real, né? Muito próxima da gente. Então, pode mudar. Só que tem uma coisa que está acontecendo nesse território também, porque assim, eu não vim falar de desimaginação, né? Eu vim falar que existe a possibilidade e a gente está vivendo essa brecha, e essa brecha no território não é a primeira vez que ocorre. Na América Latina, há tentativas sempre de mudança dessa lógica de poder que oprime as pessoas, essa nova lógica também, a gente também está vivendo a possibilidade de enfrentar isso, né? de renovar ou trazer outras possibilidades para a política. Isso, a gente encontrou essa brecha a partir de dois fatos muito importantes, fatos históricos. A redemocratização do território e o surgimento da internet. Esses dois fatores geraram um fenômeno que a gente chamou da tomada das ruas e das redes. E, enfim, pode mudar já. E ele começa, na verdade, o que aconteceu aqui em 2013, que a gente viu, todo mundo indo para as ruas, todo aquele momento, acontece no território latino-americano desde 2011, né? Começa no Chile em 2011, no México em 2012, 2013 no Brasil, 2014 Uruguai e Equador, 2015 Argentina, Guatemala, e 2016 Colômbia, e 2017 na Bolívia e no Paraguai. E agora também começou, na verdade, uma resposta. Em 2018 a gente teve a Nicarágua também. Mas tem todos esses dados, depois vocês podem ler o que aconteceu em cada país com calma no relatório e tal. Mas eu gosto muito dessa frase do Gabriel, que ele é da Guatemala, e ele fala: nos tiraram tudo, inclusive o medo. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso hoje no Brasil, aqui nessa conversa que a gente está tendo nesse evento, porque a gente não pode ter medo. O medo é a primeira coisa que faz com que a gente não enfrente o que a gente tem que enfrentar. A gente não deve ter medo de se posicionar, a gente não deve ter medo de lutar, a gente não deve ter medo de botar nossa opinião, porque autoritarismo a gente já está vivendo. Quando a gente pensa 3 vezes, 2 vezes, 1 vez antes de postar uma coisa, isso já é o autoritarismo. Então a gente tem que perceber isso, a gente não pode ter medo. E, enfim, e quando ele fala essa questão do medo, ele traz também, ele está mostrando que existe também uma nova identidade política que emerge nesse território. A gente pode mudar. Existe uma nova identidade política que está querendo transformar e está fazendo uma nova um novo fazer político, que nós no Update denominamos de tecedores, né? Cada um se denomina como quiser. A gente achou que tecedores fazia muito sentido, porque o que a gente vê neste novo comportamento político latino-americano é o fortalecimento do tecido social, que nada mais é do que aproximar os diferentes para conversar e para fazer política, porque a política não é convencimento, a política tem a ver com encontro, tem a ver com a gente entender perspectivas diferentes e construir a partir dessa complexidade e dessa diversidade, porque senão a gente continua
com a política como ela é feita para poucos e por poucos. E os tecedores, eles possuem 3 características principais. A primeira é a emancipação cidadã, que é eu começo a agir, eu tomo o impulso de fazer coisas porque eu vejo que precisa mudar, então eu me corresponsabilizo pela mudança, mas não adianta eu sozinha querer fazer se eu não tiver uma visão de coletividade também, se eu não tiver a coletividade como visão, né? Querer que outras pessoas se emancipem também. Eu entendo que só eu sozinha não vou fazer a transformação, eu preciso que outras pessoas também estejam nesse lugar. E a terceira é a ação, a experimentação como ação mesmo. É experimentando, a gente não sabe a resposta, a gente não tem o caminho, a fórmula correta de como que a gente vai fazer a atualização da democracia no século XXI, mas a gente precisa experimentar. E a gente precisa estar experimentando e repensando o tempo inteiro e fazendo a autocrítica e o aprendizado contínuo. E esse tecedor, ele tanto é nesse comportamento, porque ele vai trazendo os diferentes para compor e para pensar essa coletividade, como ele também é tecedor porque ele está trafegando entre os diferentes lugares da sociedade, né? Ele está da sociedade civil, a gente chama de grupos intermediários, que são novos partidos políticos, movimentos políticos, poder legislativo e executivo. Há um fluxo maior de conversa e de integração entre essas iniciativas, que faz com que exista essa tecelagem maior das relações. Pode ir lá. E aqui são algumas ferramentas que não são... os tecedores usam essas ferramentas combinadas de diversas formas, né? Não é só usa uma ou outra, mas, por exemplo, a gente vê muito forte, não vou falar todas porque não vai dar tempo, mas a gente vê muito forte, por exemplo, a ferramenta da despersonificação do sujeito político. Se você vê todas essas campanhas inovadoras que tiveram agora em 2018, você vê muito que o líder não estava sozinho, ele estava sempre pautado por uma coletividade. Ele sempre está junto com as pessoas que compõem aquele sonho, né, aquela vontade com ele de transformação. Outra é... A política se faz com mais política. Acho uma ferramenta que a gente precisa falar, que é muito importante, que esse divórcio que a gente teve em relação à política são os efeitos, a gente está tocando os efeitos desse divórcio agora. E muita gente, esses tecedores, estão com a consciência de que para transformar a política é preciso fazer política. Então, política se faz com mais política e não saindo da política. Depois, então, a gente fala mais delas. Vou trazer 3 exemplos, e os exemplos que eu vou trazer estão ligados ao poder público mesmo. Tem exemplos da sociedade civil, mas eu queria trazer esses 3 exemplos mais ligados à institucionalidade. O primeiro é o Revolução Democrática no Chile. Ele é um partido que surgiu de 2011, quando os jovens se manifestam no Chile pela mudança do sistema educacional. De lá saem algumas lideranças, numa delas é o George Jackson, que sai candidato independente, é eleito. Com isso, ele junto com o seu grupo, formam o Partido Revolução Democrática. Agora, em 2017, eles criaram o Frente Ampla, que é uma frente de partidos de centro-esquerda. Eles tiveram a primeira candidatura à presidência de uma mulher independente, que chama Beatriz Sanches. Ela saiu em 3º lugar. E esse grupo do Revolução Democrática hoje possuem 20 deputados e deputadas no Congresso Nacional do Chile. Eles têm uma bancada já de 20. No Chile, o Congresso tem mais ou menos acho que é 150 a 170 deputados. E eles já têm 20, só desse partido, e um senador. Então, isso mostra como existiu, né, das ruas, é possível estar no poder e construir essa política de dentro. O outro é aqui do Brasil. Alguém conhece a Gabinetona? Pouquinhos, que bom não, né? Mas assim, que bom que... Vou contar para vocês uma coisa muito legal, que é o Muitas. Ele é um movimento de Belo Horizonte, que em 2016 eles fizeram uma campanha coletiva para, acho que eram 13, eu não vou saber o número exato, mas eram 13 candidatos que
se lançaram para vereador e vereadora de Belo Horizonte. Todo mundo no movimento cultural, LGBT, movimento negro, uma diversidade muito grande. Desse processo, duas vereadoras são eleitas, a Áurea Carolina e a Cida Falabella. Elas são eleitas numa campanha super coletiva, vale muito a pena ver o vídeo deles, que no vídeo mesmo é muito simbólico, porque a estética ela é muito poderosa, né? A estética e a política andam juntos, e a estética desse vídeo e desse movimento em Belo Horizonte mostra essa nova política que quer emergir, que tem a ver com a coletividade. Então, por exemplo, eu era candidata, eu pedia o meu voto, eu não pedia voto para mim, mas eu pedia voto para o meu colega. E aí, nisso, elas conseguiram fazer uma campanha super criativa, elegeram a Cida e a Áurea, e todo mundo que fez parte, todo mundo que era esses 12 candidatos, 13 candidatos, fizeram parte da Gabinetona. A Gabinetona é um grande gabinete, porque quando as duas foram eleitas, em vez delas falarem, cada uma vai para o seu gabinete, vamos fazer um grande gabinete, né? Vamos dividir as contas. Então, elas dividiam administrativo, comunicação, técnico-legislativo e tal. E derrubaram as paredes e fizeram um grande espaço coletivo. E a Gabinetona tá rolando, então se você for para Belo Horizonte, tá de portas abertas. Eu acho que mais do que eu falar é ir lá viver e entender o que é aquele espaço no meio da Câmara dos Vereadores, que você nem imagina que aquilo pode acontecer. Tem um polo de diversidade, festa, alegria, gente fazendo política. E elas têm uma série de iniciativas interessantes, por exemplo, um fundo que chama Cefraga, elas doam parte do salário delas para um fundo que virou um edital para fomentar coletivos de cultura na cidade de Belo Horizonte. Então, mostrando como, a partir, sim, do gabinete, é possível fazer investimento na sociedade civil, é possível retornar para a sociedade civil, na verdade, não fazer investimento, mas fazer esse retorno. E a Áurea agora vai estar ocupando o Congresso Nacional, então ela é deputada, ela foi eleita deputada federal. Procurem acompanhá-la e entender também esse movimento que ela vai levar para o Congresso também. Então, é muito importante conhecê-las. E Narinho, o governo de Narinho, na Colômbia, Narinho é um estado na Colômbia que fica com divisa com o Equador. E é um dos estados muito distante do imaginário colombiano também. Ele está muito mais perto da cultura andina do que da cultura da Colômbia do Norte. E é um estado que possui todos os desafios de IDH, estão lá. Todos. É assim, é o pior IDH que tem do país, mais violência, mais corrupção, era a rota do tráfico, o espaço das Farc, enfim, muito complexo, território muito complexo. E eles elegeram o Camilo Romero, que é esse cidadão, que eu gosto muito dessa foto, porque é a foto de um governador que está apresentando um kit anticorrupção. Né? Eu acho que é muito... Hoje, pelo menos eu desconheço um governador que está tão ativamente querendo trabalhar com ferramentas anticorrupção assim, dessa maneira. E, além dele trabalhar toda essa agenda da anticorrupção, ele fez o plano de governo envolvendo mais de 30 mil pessoas do Estado. Isso é importante porque o plano de governo foi feito colaborativamente. E o plano de governo envolvendo essas 30 mil pessoas, feita através da cocriação e tal, é o projeto que está em execução. Também vale a pena conhecer. O que a gente... Olhando para todas as iniciativas, né, três casos, a gente entrevistou mais de 200, foram 700 iniciativas mapeadas e 250 entrevistas, mas a gente trouxe alguns simbólicos. Mas a gente, olhando para todos eles, a gente vê que há uma mudança de paradigma. Isso, há uma mudança de paradigma da forma de fazer política. Enquanto a forma de fazer política é hierárquica, tem uma competitividade grande, tem uma dependência, né, uma dependência contínua de uma instância a outra. Polarização, burocracia e imposição são formas de fazer política que estão muito predominantes hoje. E o que a gente olha com essas iniciativas é que elas estão fazendo exatamente o contrário. Elas estão trazendo novos elementos, né? Trazendo uma nova forma de fazer, que tem a ver com a rede, colaboração, a emancipação, a empatia, o afeto e a criatividade como valores, novos valores trazendo. Quando você olha para essas iniciativas, é muito forte esse tipo de valores, estão muito presentes nessas iniciativas. E o que a gente
então, conclui que esse novo paradigma, a gente sai de uma estrutura patriarcal para uma estrutura feminina. E aqui o feminino tem a ver com não só não é o feminismo, mas é o princípio feminino que lógico, o feminismo carrega junto também, mas o que a gente quer trazer, o que a gente traz aqui é que a estrutura feminina ela traz esses novos valores para a política. Por isso que a gente tem escutado muito em falar que a política do futuro é feminina. É feminina porque ela traz esses princípios para a sua construção, que são muito necessários e trazem essa oxigenação e esse novo fazer político. Pode ir. Então, os tecedores, quando eles reconstroem o tecido social a partir da sua ação, com esse novo paradigma da estrutura feminina, eles resgatam o direito à imaginação política. Vocês lembram que a gente estava falando da desimaginação? Então, esse processo de abertura, de trazer novos valores e princípios e criar coletividade é a maneira e diversidade é a forma da gente imaginar uma nova política. A gente não pode parar de imaginar a política. Quando a gente para de imaginar a política, a gente cai num lugar sem saída e aí realmente a gente não consegue transformar. Por isso, quando eu falei, a gente não pode ter medo, porque a gente não pode parar de imaginar. E pode mudar. E essa é a inovação política na prática. A inovação para nós é a imaginação política na prática, é o fazer. E esses tecedores, esse novo comportamento é o que possibilita ou vai possibilitar um dos caminhos possíveis para amadurecer a democracia na região. E a redução, só que a gente está falando de América Latina. A América Latina é a região mais desigual do mundo. Então, não tem como falar de democracia sem falar de redução das desigualdades. A inovação política nesse território tem como premissa a redução das desigualdades. E não é só a redução as desigualdades todas, voz, de gênero, social. Então, o nosso olhar, a nossa lente, quando a gente entende inovação política, é quando você está atacando esse ponto essencial para o amadurecimento democrático. Então, resumindo, fazendo um resumo aqui, a gente fala que na inovação na América Latina a gente sai da desimaginação para a imaginação, através com comportamento de autoritarismo para a emancipação cidadã, da desigualdade para a redução das desigualdades, de uma fragmentação para a construção do tecido social, e assim, de democracias frágeis, a gente consegue criar democracias mais fortalecidas. Deixa eu mudar. E é isso, né? A gente entrevistou 250 pessoas, 700 iniciativas, todo dia nasce muitas, então é quase impossível acompanhar, porque é um ecossistema em crescimento, em ebulição. Então, o seu tamanho também tem um desafio tremendo. Né? É um ecossistema frágil, são iniciativas que estão começando. A gente não pode acreditar que está tudo certo. Eu não vim falar para vocês que, olha, a gente já tem o tecedor aqui, pode ir para casa, está tudo já, não. Pelo contrário, esse comportamento não é de um grupo, deve estar em todos nós. E o tamanho do seu desafio, a sua potência é o tamanho do seu desafio, porque a gente encontrou 3 grandes desafios desse ecossistema que que temos todos que ficar muito atentos em relação a eles. Pode mudar. O primeiro são recursos. É muito fácil começar uma iniciativa política, é muito difícil manter. Então, tem a questão de recursos financeiros, mas também tem a questão de recursos no quesito de formação, de ferramentas também. Né? Então, há uma escassez de recurso. A cultura política. Né? A gente escutou muito em todas as entrevistas, quando a gente perguntava sobre a cultura política, sobre o desafio, mas ninguém sabe o que eu faço, eu faço, não sou reconhecido. Então, a cultura política, nesse sentido, da gente ganhar mais conhecimento, se engajar mais, é muito importante para a preservação desse ecossistema. E o terceiro, volta, por favor. O terceiro é a integridade física. Mudar o status quo na América Latina, o status quo político na América Latina, é uma atividade de risco.
A gente viu com a Marielle Franco, a gente, no México, nas últimas eleições, teve mais de, acho que, de centenas de assassinatos a candidatos que estavam concorrendo à eleição. Fazer e mudar, e agora cada vez, me parece, ao que parece, tudo aponta, vai ser mais difícil ainda fazer e transformar e mudar o status quo. Então, a integridade física na questão de um risco total da sua vida, mas também a integridade física de você, psicossocial também, de você ser perseguido, de ter uma série de outras atividades, outras influências na sua integridade enquanto ser, né? E para acabar, a gente fez em memória a Marielle. A Marielle foi uma das nossas entrevistadas. E a gente entrevistou ela em agosto de 2017. Ela foi assassinada em março. E a Marielle fazia parte dessa... A Marielle era muito... Muitos de vocês conhecem a história dela hoje, e ela é realmente esta tecedora, né? Ela sai da maré, vai para o poder público, onde ela continua tecendo essas relações e fortalecendo esse tecido social para garantir a vida das pessoas na favela, a dignidade das pessoas. Então, a gente não tinha como não homenagear essa grande tecedora que foi a Marielle, que dela também tem surgido tantas outras Marielles, e essa semente que essa ocasião trouxe mostra que há muita força nessa construção tecedora. E aí, eu vou falar a frase dela, né? Meu sonho para a política é que a gente pudesse reduzir as desigualdades, mais representatividade, mais processos econômicos em que falássemos em redução da pobreza, que saíssemos dessa dicotomia da corrupção e começássemos a falar de desigualdade. Marielle Franco. Pode me dar. Aí, para finalizar mesmo, voltando, né, reforçando ainda essa fala de que esse momento que a gente está vivendo é de corresponsabilidade de todos nós fazer essa mudança. Né? Enquanto os tecedores não podem estar sozinhos, né? Esse comportamento ele tem que estar em todos nós. E o que eu faço agora? Né? Eu imagino que talvez muitos de vocês ou estão se perguntando, ou tem pessoas que estão perguntando para vocês o que elas fazem. Eu acho que a primeira coisa é não entrar nesse discurso antipolítica, é não querer se afastar da política. A política não é tóxica, a política ela é transformadora, a política deve ser ocupada, e a política deve ser de responsabilidade de todos nós. No momento que a gente terceiriza a política para alguém, a gente está se afastando, e a gente está deixando com que a gente não consiga... A gente está deixando uma potência muito grande, que é a da nossa própria transformação, a transformação da nossa realidade na mão de outras pessoas. Então, a imaginação política depende de todos nós. Não adianta só um grupo pequeno estar imaginando. A gente precisa continuar incansavelmente, imaginar a política, imaginar novas realidades, imaginar novos futuros para a gente poder construir esse Brasil e essa região e essa democracia adaptada para o século XXI, que é cheio de desafios, e a gente vai precisar de muita conversa, muito olho no olho, muito encontro para fazer essa transformação. Vamos para as perguntas e para a conversa? Não vai dar? Beatriz, muito obrigada. Tá. Pessoal, a gente vai poder fazer as perguntas. Obrigada, gente, mas, assim, por me escutar. Acho que encontro aqui fora, né? Todo mundo pode sentar, conversar. Eu acho que a gente precisa muito... E eu amei muito, tipo, aquele momento, como palestra também, papo final. Acho que fica bem o recado da gente não se afastar, da gente realmente continuar. Eu acho que esse encontro... O que eu falei, o Colabora América desse ano é o mais sensível, assim. Dá vontade de chorar de toda a palestra. E eu acho que é mais importante a gente estar aqui se encontrando e estar junto fazendo acontecer. Gente, vamos ali para o palco do lado, no NISE, que vai ter uma grande celebração, um encontro, um abraço coletivo, porque é importante a gente também estar junto nessa. E seguir para o próximo ano aí, juntos, fortes, felizes. Vamos lá. Porque vamos mudar tudo isso, obrigada, né? Obrigada, Obrigadão. gente. Valeu. Valeu. Beijos, galera.